Graça e paz, amados. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo de número 2, versículo 1. Josué, capítulo 2, versículo 1. Como é bom estarmos na casa do Pai, né? Muitos queriam ter esse privilégio. Hoje, quando o Senhor me deu essa mensagem, o Senhor já me deu essa mensagem mais ou menos 1 mês e meio atrás. E aí hoje eu tirei quase que o dia todo para meditar sobre ela. E é muito forte, amado, do que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Eu peço a graça pelo Espírito, que Ele venha tomar na minha vida agora, e que eu consiga expressar tudo aquilo que Ele ministrava no meu coração. É muito forte, porque quando nós buscamos a Deus para ministrar uma palavra, primeiro Deus ministra na nossa vida, de uma maneira sobrenatural. Houve momentos em que eu começava a chorar hoje, de ver a grandeza do nosso Deus. Às vezes nós colocamos nosso Deus tão pequenininho, nós trocamos as ordens, nosso problema é tão grande, nosso Deus é pequenininho. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é maior que qualquer problema, maior que tudo. Ele é soberano e Ele tem poder para mudar toda uma história. Amém? Vamos lá? Josué capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. No versículo de número 11: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Amém? Até aqui. Amados, falando dessa mulher Raabe, talvez você possa expressar alguma coisa assim: nossa, a Bíblia fala uma palavra tão pesada, prostituta, meretriz. Ou seja, amados, não há palavras para simplificar aquilo que ela era. Ela era uma mulher, não era uma mulher do povo hebreu, era uma mulher que estava naquela região, estava em Jericó, era uma prostituta do templo, ou seja, ela estava à mercê de todos aqueles homens daquela cidade, Jericó. Israel, um povo que tinha uma promessa da terra prometida, mas antes de chegar em Canaã, tinha que passar por Jericó, tinha que atravessar o Rio Jordão. A promessa foi dada antes do Rio Jordão. Antes, tinham que atravessar o Rio Jordão, tinham que chegar a Jericó, destruir as muralhas de Jericó, entrar, lutar com eles, vencer, para continuar recebendo a promessa. Em nossa vida não é diferente. A nossa vida é uma vida de lutas, de batalhas, mas o Senhor peleja sempre conosco. Nossa vida com Cristo tem batalhas, mas tem muitas vitórias do Senhor. Mas para explicar um pouco dessa mulher, um contexto um pouco histórico disso, Raabe, quando nós começamos a estudar um pouco sobre Raabe, nós vamos ver que há um mistério muito forte aqui. Por ela ser uma prostituta, para o povo judeu era algo muito ruim. Até hoje não é normal você ver uma prostituta na rua fazendo ponto, alguma coisa. Alguns até tratam um pouco de indiferença, até nos dias de hoje, no século 21, uma globalização, muitos aceitam muitas coisas, mas naquela época era pior ainda. Imagina naquela época. Aproximadamente essa história, em volta de 1500 anos, 1400 anos antes de Cristo, ou seja, 3500 anos mais ou menos da data de hoje. Então, só para você entender um pouco essa história, essa mulher, ela é a única mulher que a gente vê numa genealogia de Cristo. Para o povo judeu, a genealogia, que vem todos os seus ancestrais, vem vindo, sempre tem uma linhagem humana, e não pode colocar nada feminino. Nessa época ainda em Israel,
povo hebreu, na verdade, não em Israel, porque eles não estavam aqui, mas o povo hebreu, esse povo, eles tinham um costume muito forte, as mulheres e as mulheres, o sexo feminino, né, tanto as crianças, elas não tinham oportunidade de estudar, elas não tinham oportunidade de conhecer nada. As mulheres, nessa época, elas eram analfabetas, elas não tinham, somente era dado para aquele que nascesse com sexo masculino. Ou seja, imagina essa mulher sem conhecer nada, analfabeta, prostituta. Essa mulher era nada para aquele povo, era simplesmente um objeto, simplesmente uma pessoa que não valeria nada. Tanto é que a Bíblia diz que a casa dela foi construída nas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, aproximadamente de 15 a 20 metros, mais ou menos, para você entender, do altar aqui até a parede do fundo, era o tamanho de uma muralha, ou seja, se faziam casas ali. Então eram construídos de pedras, muito difícil de ser derrubado, muito difícil de ser destruído. Por quê? Porque imagina tudo isso aqui de rocha, em cima tinha a casa, e aquela mulher tinha a casa num ponto estratégico, mas um ponto humilhante. Ela estava em cima da rocha, em cima da muralha, ou seja, ela tinha visão panorâmica do que tinha dentro de Jericó e fora de Jericó. E quando Josué, Deus deu a terra prometida para ele, para Moisés, e Moisés já era morto, ele assumiu essa promessa, ele tinha que tomar uma atitude, ele tinha que continuar marchando, e ele acreditava na promessa. Ele mandou 2 espias, como nós lemos aqui, e esses 2 espias foram lá, e não tinha um lugar melhor para ele se esconder, do que para uma casa de uma meretriz. Ou seja, era uma casa, era tipo uma pensão, e recebia viajantes, moradores, que iam ali para se prostituir. Mas aqueles 2 homens não foram com esse sentido, eles foram ali porque seria um lugar mais fácil de eles se esconderem, porque na ideia deles, assim, vamos lá para aproveitar da situação, vamos lá para ficar com Raabe ou com outras mulheres que poderiam ter lá, e vamos nos disfarçar para que realmente possamos espiar o que está acontecendo e passar para Josué. E segundo a Bíblia, esses homens foram até lá, e aquela mulher, ela, quando ela ouviu, ficou sabendo que ia chegar lá o povo de Israel, o povo hebreu que estava vindo ali, um povo que tinha uma marca da promessa, já tinha ouvido a história, que tinha passado pelo mar, o mar já tinha se secado, já tinha guerreado contra exércitos rivais ali que tinham ali, e já tinham vencido. Ou seja, Deus era com aquele povo, Deus pelejava aquele povo, ou seja, aquele povo de Jericó estava com medo do povo hebreu, medo desse povo, porque era um povo que tinha um Deus como cabeça, tinha um Deus como frente de batalha, ou seja, nenhuma batalha eles iam perder. Ou seja, aquela mulher também estava com medo. Mas quando ela recebe esses 2 homens, esses 2 espias de Josué, ela entende algo maior, e aí nós notamos algo especial nessa mulher, que eu quero que você entenda hoje. Esta mulher, quando ela, aqui no versículo 11, ela diz: olha, o vosso Deus é um Deus de cima dos céus e debaixo da terra. Não era o Deus dela. Aquele povo de Jericó havia vários deuses, mas quando ela olhou para esses 2 homens, ela disse assim: olha, vocês têm um Deus que é poderoso. Só que um diferencial nessa mulher, eu quero que você entenda isso essa noite, e o centro dessa mensagem está nessa palavra. Porque Deus separa uma prostituta para levar uma genealogia do Messias? Por quê? Porque esta mulher, neste momento, ela acreditava no Deus e no poder do Deus daquele povo. Aquele povo, nós sabemos, com Moisés, não acreditou muito. Deus fazia maravilhas no deserto, aquele povo murmurava, aquele povo reclamava, aquele povo vivia com Deus, experimentava Deus. Não é diferente de nós hoje. E às vezes nós não conseguimos acreditar no poder que nosso Deus tem. Mas aquela mulher, em toda a terra ali, foi achada com amor a Deus, uma fé em Deus e uma reverência que nenhum deles tinha. Ou seja, o Deus a qual vocês servem é Deus dos céus e Deus debaixo da terra. Ou seja, tudo pertence a Ele, tudo é dele, Ele é o maioral, Ele é tudo. E quando ela entende isso no mundo espiritual, abriu algo muito forte, amado. E é isso que o Senhor falava muito forte ao meu coração hoje, enquanto eu orava, enquanto eu meditava sobre essa passagem. Quando nós vamos ver para a promessa que Deus tem para o povo dele,
Quando Deus dá uma promessa para Abraão, Deus dá uma promessa de uma grande nação. Deus libera Abraão. Abraão tem o filho da promessa, Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó as 12 tribos, 12 patriarcas. Da última tribo, a tribo de Levi, sai Moisés. Moisés sai aquele que vai retirar o povo da escravidão. Ou seja, 430 anos depois que as 12 tribos começaram a governar, os faraós daquela época se levantaram, ou seja, o povo hebreu está crescendo, uma grande nação, como era uma promessa de Deus. Deus não mente, naquilo que Ele promete Ele cumpre, e aquilo que Ele prometeu na sua vida, você pode esperar que Ele vai cumprir, filho. É o tempo dele, é a hora dele, é o momento dele. Ou seja, neste momento, 430 anos, Deus coloca um libertador, Moisés. Moisés liberta o povo. Moisés chega até a porta da terra, o monte Nebo, olha para o monte, olha para frente, vê a terra prometida, mas não entra, porque lá atrás ele próprio se rebelou com Deus, feriu a rocha. Lembra disso? Jesus Cristo foi ferido na cruz por causa da atitude de Moisés do passado, ou seja, por ferir a rocha, por ferir Cristo. Cristo simbolizava a rocha angular, a rocha esquina, como diz a palavra, a nossa fortaleza. Ou seja, olhando para o contexto aqui, esta mulher, ela vinha de uma herança patriarcal. Ela era uma prostituta, tinha se perdido, mas ela vinha de uma herança, de uma promessa. Ela vinha de uma genealogia. Ela vinha de uma genealogia que começou em Abraão, ou seja, ela ia chegar até o rei Davi, e o rei Davi sim, a genealogia de Cristo, ou seja, mas por que em Mateus capítulo 1, versículo 5, amado, fala de esta mulher, Raabe? Quando nós vamos para Hebreus 11 é considerado como a parte de Hebreus do livro dos heróis da fé. Quando nós olhamos para os heróis da fé, nós vamos entender uma coisa muito forte. Ali só fala dos grandes homens e mártires do Velho Testamento. Nós vamos ouvir falar de duas mulheres somente nos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 31 a seguir. 31 diz assim sobre Raabe. Falamos também em Hebreus também fala sobre Sara, mulher de Abraão, aquela que teve uma promessa e gerou toda essa nação. Mas esta mulher em especial, Raabe, uma meretriz, uma prostituta, não poderia ser aceita uma genealogia do rei dos reis. Mas eu vou dizer algo para você muito profundo aqui, que o Senhor falava no meu coração. Deus não escolhe os melhores, Deus escolhe aqueles que têm o coração voltado para Ele. Deus escolhe os menores para se transformar nos maiores. Deus escolhe uma prostituta para continuar gerando uma genealogia de Cristo. Aquela mulher, ela não fazia parte da genealogia direta de Abraão, como eu acabei de dizer, mas ela tinha como tomar posse dessa genealogia. Aqui nós vemos Cristo como nosso libertador. Nós vemos Cristo Jesus como aquele que peleja por mim e por você, aquele que veio para o seu povo não aceitou, mas nós fomos corredeiros dessa promessa. Essa mulher, Raabe, não tinha promessa, não nasceu no meio do povo hebreu, não tinha a genealogia de Abraão. Mas como ela entrou na genealogia de Abraão? Depois que ela realmente, naquele momento em que ela esconde os dois espias, ela reconhece Cristo, há uma promessa liberada para ela ali. Qual é a promessa? Diz assim: olha, eu salvei vocês, mas agora eu peço que vocês tenham misericórdia da minha vida, da minha casa, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Quando vierem para destruir Jericó, não destrua a nossa. Tanto é que quando Deus Todo-Poderoso derrubou as muralhas de Jericó, a única casa que ficou de pé foi a casa dela que estava lá. Por quê? Porque quando o homem de Deus liberou uma palavra profética, Deus aceitou no céu, está selado, amado. Quando nós liberamos uma palavra como servos do Senhor aqui na terra, Deus liga no céu, e está ligado no céu, amado. Ninguém para, ninguém segura aquilo que Deus honrou, aquilo que Deus prometeu. Só que havia um significado, eu quero que você entenda bem isso. Por que Raabe disse assim: olha, nós vamos voltar, vamos embora, vamos voltar. E quando nós voltarmos, no cordão da janela por onde nós saímos, vai ter uma corda escarlate, ou seja, uma corda vermelha, um laço vermelho, uma fita vermelha marcando: esta casa tem a marca da promessa. O que nós lembramos da marca da promessa, Marco?
Lá em Moisés teve o cordeiro que foi sacrificado, passou nos umbrais das portas, simbolizando o cordeiro pascual, a primeira Páscoa, a primeira vez que significa Páscoa, saltar além da maca, que o anjo passou e saltou sobre as portas que estavam o sangue carnesia, o sangue purificador. Neste momento, aquela mulher não conhecia, nem existia Cristo nesse momento. Ele fazia parte da Trindade, mas não estava ali. Mas neste momento em especial, ela acreditou, ela aceitou, ela já confiava de todo o seu coração num Deus todo-poderoso. E aí que fez a diferença sobre a vida dela. Quando nós confiamos de todo o nosso coração em Deus, amado, as coisas vão mover para o nosso encontro. Mesmo que você possa ser o pior, mesmo que você se sinta o mais inferior, mesmo que você se sinta nada, mesmo que o mundo diza que você não é nada, mesmo que o mundo esteja te taxar você do jeito que quiser, pode taxar, mas quando você se rende o teu coração para Deus, e você dá a Ele toda a honra merecida, Deus muda uma história da sua vida. Deus peleja por você. Pode ser onde você estiver, pode ser uma meretriz, pode ser quem for, Deus transforma uma história. Porém aquela mulher, quando Jericó é destruída pelo povo, a casa dela ficou, a família dela foi poupada. Ela foi com o povo hebreu, morar com o povo hebreu. Só que aí entra uma genealogia que nós, para poder entender o que acontece, aí entra Cristo, como aquele cordão escarlate na janela simbolizava a presença de Cristo para ela, a marca do sangue, a marca da promessa, e ela foi herdeira de uma promessa que não era para ela, porque ela acreditou. Aí nós vemos pela genealogia, ela casa-se com Salmão. Salmo era um hebreu, e o seu nome significava aquele que traz uma esperança, aquele que traz uma autoridade, aquele que traz um resgate. Ou seja, aquele homem foi casando com ela, resgatou ela das mãos das trevas. Ou seja, o nosso casamento é com o noivo, Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, nenhuma barreira em nós é o suficientemente potente ou poderosa para ficar de pé, amado. Todas as muralhas que o diabo lançou na tua vida, na sua mente, no seu coração, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Este culto é um culto profético, e eu quero liberar sobre a tua vida isso hoje. Talvez no meio do decorrer da nossa vida, criou-se barreiras, criou-se muralhas, mas o Deus que você serve vai botar elas por terra hoje. Vai botar elas por terra hoje. Mas essa mulher casa-se com Salmo, e ela gera um filho que nós conhecemos, Boaz, já preguei sobre isso. Casa-se com Ruth, uma mulher que servia, ela não servia, mas quando ela, pela sua sogra, ela se converteu, e quando ela casou com um homem de Deus, continuou gerando uma genealogia. Ou seja, entenda uma coisa rica aqui, talvez você não merece, talvez você não merecia, ou vou até melhorar essa frase, você não merecia, mas Deus achou graça em você, e traz um recurso de você ser herdeiro. Como nós não éramos merecedores, Deus tinha que ter um recurso para trazer nós a essência. Deus tinha que trazer nós a presença dEle. Como que Ele fez isso? Através do seu Filho amado Jesus Cristo. Te trouxe a presença, te resgatou e te trouxe para ser herdeiro, co-herdeiro das bênçãos celestiais. É sua. Mas aí, essa mulher Raabe, casas com Salmo, dela gera Boaz, Boaz casa-se com Ruth, Ruth dá o filho a Obed, e Obed por sua vez gerou Jessé. Jessé foi o pai do grande rei de Israel, Davi. Ou seja, há uma genealogia sendo reconstruída aí. Sabe o que Deus fala para mim hoje? Deus está reconstruindo a tua história, pautada e alicerçada na presença dEle. Nós não vivemos porque nós vemos, nós vivemos por fé, nós andamos por fé, nós caminhamos por fé. Em Hebreus 11 diz mesmo que a fé é o forte firmamento daqueles o quê? Não veem, mas acreditam. Feliz daquele que não viu, acredita. E talvez o diabo tenha roubado, construindo barreiras na sua vida, castelos em volta de você, para que você não enxergue
o poder de Deus como é tão grande na sua vida e na sua história, e pode mudar. Mas esta mulher, que o nome dela é considerado até nos heróis da fé, ela venceu por um momento de acreditar, de confiar. Como assim, pastor? Me explica melhor. Só de falar que Deus era Deus dos céus e Deus debaixo da terra, eu vou navegar um pouquinho na Bíblia para que você entenda. Amém? Vamos aqui no livro de Isaías, capítulo de número 40. Versículo de número 12 diz assim: quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus, os seus palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes dos outeiros na balança. Amados, dá uma olhada no tamanho do seu Deus. Quem é que mediu com o seu punho, em algumas traduções, com a sua palma da mão, as águas da terra? Eu vou dizer algo para você: só um Deus muito grande pode fazer isso. Só um Deus muito poderoso pode fazer isso. Amados, quando você dá uma olhada no oceano, fala: o oceano é grande. Agora eu vou falar uma coisa para você. Às vezes que o Senhor me deu a honra de estar ministrando em outros países, quando vou para a Europa, nós saímos de São Paulo e vamos até Fortaleza mais ou menos, e quando chega naquele momento, aí dá aquele gelinho na barriga. A aeronave pega em direção à Europa. São 10 horas sobre as águas, 9 a 10 horas, mais ou menos isso. É só a água passando embaixo, numa velocidade de cruzeiro, que nós olhamos no computador, no GPS ali, de 800 km por hora mais ou menos. Você imagina? É água, é muita água. É água demais. Imagina o teu Deus todo poderoso. Demoramos 10 horas para chegar num outro continente, numa velocidade de 800 km por hora. É velocidade. E você só vê água embaixo, só vê água embaixo, água embaixo. Imagina esse Deus que pega com a sua mão, com a sua palma da mão, e mede o oceano. Você imagina o tamanho do teu Deus, você imagina o poder desse Deus que você serve. Esta mulher lá no passado, ela começou a olhar e dizer assim: olha, eu creio nesse poder desse Deus. O Deus é de vocês, mas Ele tem o poder nos céus e na terra, em cima e embaixo. Isaías, ele começa a descrever a grandeza desse Deus. E quando nós vamos continuar no versículo de número 15, diz assim: e eis que as nações são consideradas para ele como gota em um balde, e como pó moído na balança. Dá para entender? Um balde, num copo desse, quando você bebe toda a água, fica só aquele pouquinho no fundo daquela gotinha. As nações de toda a terra, para Deus é como uma gotinha. Eu quero que você venha comigo agora, caminhando um pouco nessa mensagem, que você entenda o poder do teu Deus. Eu quero que você saia daqui hoje um gigante. Eu quero que você saia hoje entendendo que aquilo que Deus deu por você é muito forte, muito poderoso. Nas tuas mãos há um poder muito forte, porque você tem um grande Deus. E se nós começarmos a ler o profeta Isaías, versículo 40, ele diz lá no versículo 22, e ele está sentado sobre o globo da terra, cujo os moradores são para ele como gafanhotos. Já viu o gafanhoto desse tamanho? Faz do globo terrestre com um assento. Não acaba aí. Versículo 25, a quem pois me farei semelhante, que ele seja semelhante? Diz o que é santo. Quem pode ser semelhante a esse Deus? Não há. Criador dos céus e da terra, Criador de você, Criador da tua história, da tua essência, da tua genética. E agora, quando eu volto de novo para esse livro, alguma coisa tem importante nessa mulher. Josué para no capítulo 6 e fala sobre ela. Um capítulo inteiro fala sobre Raabe, uma mulher que até então ninguém dava nada. Por que tanto ênfase essa mulher? Porque ela reconheceu o Deus a qual ela estava prestes a servir.
Quando você reconhece quem é Deus para você, o tamanho dele para você, você nunca mais será o mesmo. A tua história nunca mais será a mesma, porque ele começa uma nova história sendo escrita na sua vida. Mas eu vejo algo mais interessante aqui ainda. Essa mulher chega um momento em que ela estava diante daqueles homens. Ela não procurou ali se vender, ela não procurou usar da sua vontade, do seu costume, da sua carne. Naquele momento ela só escondeu. Imagina 2 servos de Josué voltando para casa, onde você está? Eu estava na casa da prostituta. O quê? Eu dormi na casa da prostituta. Espera aí, rapaz, aconteceu? Nós já iríamos taxar logo de cara. Não, aqueles homens só dormiram lá, se esconderam lá, porque havia um âmbito espiritual envolvido nisso aí. Ou seja, Deus quer nos tirar hoje do âmbito material e levar nós para o âmbito espiritual. Há um tesouro embutido aí, há uma promessa embutida aqui, há um segredo misterioso de Deus aqui. Pastor, mas como isso? Olha aqui o que diz em Josué capítulo 6, versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai a mulher com tudo o que tiver lá, e tudo que tem jurado e prometido. Versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família do seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até os dias de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué que tinham enviados para espiar Jericó. Algo chama a minha atenção muito forte aqui, até os dias de hoje, está até grifado, escrito de maneira diferente na minha Bíblia. Ou seja, há Raabes do nosso meio de hoje. Espera aí, pastor, a prostituta na igreja? Não, amado. Ela era uma prostituta. Aqui ela já tinha largado aquilo. Deus fala que há no nosso meio Raabes, até os dias de hoje da igreja, há Raabes no nosso meio. Ou seja, há homens e mulheres que acreditam cegamente no Deus a qual você serve. Não vem à igreja somente para um passatempo, não vem na igreja só para cumprir um rótulo. Eu venho na igreja porque a minha vida depende desse Deus. Eu só vivo porque Ele é o meu Senhor. Eu só estou de pé porque Ele é o meu Redentor. Eu só tenho o que tenho porque Ele é o meu mensageiro, Ele é meu Senhor, Ele é o meu Rei. Eu vim aqui não somente para ver uma ministração ou para receber um milagre. Eu vim aqui para render a Ele toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Eu vim aqui para me render o meu eu. Eu vim aqui talvez com os meus males, com os meus erros, com os meus defeitos, com as minhas mazelas, mas eu vim aqui para dizer que, Senhor, em meio a tudo isso que eu tenho, todos os meus defeitos, eu vim aqui para te adorar, para te render toda a honra, toda a glória e toda a majestade. E quando Deus percebe isso, Deus entra e muda uma história. Deus mudou uma história de uma mulher que não era para ser ninguém, a uma mulher que está colocado no livro da genealogia de Cristo, do Messias, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você não era para estar na genealogia de Cristo, eu não era para estar, mas Ele pagou um preço para que eu tivesse, para que você tivesse, para que você entrasse e fosse filho, chamado de filho amado do meu Pai, diz o Senhor. Jesus disse uma frase muito linda que eu amo: aqueles que me apresentaram até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus não lança você fora, filho. O mundo te lança, a religião te lança, as pessoas te lançam fora, mas Cristo diz assim: vem amado do meu Pai, do jeito que você está, da maneira com que você está, eu quero que você me adore. Aquela mulher dizia assim, ó, em palavras mais simples para você entender: Deus é Deus aonde Ele estiver. O mundo sem Deus não existe. O mundo sem Deus não é nada.
Entenda que tudo isso que nós vivemos, que nós temos, depende dele. Ele continua segurando. A Bíblia diz que ele segura as constelações com as palmas da sua mão. As águas do oceano são medidas pelas palmas da sua mão, como diz em Isaías 40, versículo 13, versículo 15, versículo 22. E diz também lá no final do versículo de um livro de Isaías, que aqueles que estão fracos, aqueles que não estão aguentando mais, Deus renova as tuas forças. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, só sei que é uma palavra profética vindo desse altar. Na minha vida, Deus está derramando algo novo sobre a tua vida, sobre a tua história. Acorda aí, querido, desperta e começa a olhar e reconhecer o Deus que você serve. Essa mulher dizia assim: Deus é Deus de qualquer jeito. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus do mesmo jeito. Aí eu quero dizer algo para você. Eu, como teólogo que sou formado, eu procuro bases científicas também. E hoje eu estava perto da minha esposa, eu comecei e falei assim: olha, eu estou estudando algo não é teólogo, é histórico. E eu comecei a pesquisar em todas as arqueologias, sítios arqueológicos da parte lá de Jericó. Jericó foi... Agora é um sítio arqueológico lá, que tem 18 camadas de escavações. E sabe o que descobriram ali? Para aqueles, isso é uma historinha, quem derruba? Eliel, pega para mim o chofar. Eu vou te mostrar o que derrubou Israel. Jericó. O que derrubou um muro dessa largura aqui? Só para você entender o poder do Deus que você serve. E eu comecei a examinar hoje história. E eu vi uma coisa de grandes nomes citados ali no estudo que eu estava vendo na internet. E dizia assim: olha, todos eles chegaram à conclusão: Jericó foi derrubada, o muro caiu assim, ó, de dentro para fora. Quando ele é atacado, geralmente cai de fora para dentro. Esse negocinho aqui de chifre de carneiro maltês, das montanhas de Israel, isso aqui veio de Israel. O Senhor me deu a honra e a graça de poder trazer de lá. Alguém toca chofar aí? Quem toca? Deve ter alguém no nosso meio. Quem toca, por favor, corre aqui. Você toca, Vanão? Vem cá. Vamos ver se ele consegue fazer o som que sai disso aqui, só para você. Amados, eu estou pregando e estou mostrando história para você ir embora para a tua casa, e essa mensagem ficar gerando dentro do seu... Sobe aqui em cima. Você vai ter noção do que Deus é poderoso. Toca para o povo ouvir, querido. Sem o microfone. Esse som. Aleluia. É forte. Isso aqui, chofar, é considerado como as trombetas que quando Jesus vir na glória vai ser tocada. Isso aqui não tem unção nenhuma, isso aqui é um instrumento. Alguns veneram isso aqui. Nós não estamos, isso é um instrumento de sopro. Isso será, as trombetas vão ser tocadas. Esse som que você ouviu é o som que esse chifre produz. É o som que aquele povo de Jericó ouviu. Imagina Jericó sendo rodeada por aquele povo, e aquele povo marchando, e esse som aqui, esse som abria e desencadeava no mundo espiritual uma palavra do Todo-Poderoso. Esse som é como se fosse a boca de Deus dizendo assim: vai cair essas muralhas, porque quem está no controle é o Deus a qual você serve. E eu quero profetizar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu, quando ouço esse som, eu chego até a chorar. Em Israel eles tocam direto, toda vez que eles vão orar, eles tocam um chofar. É muito gostoso, sabe por quê? Porque me lembra, eu não vivi naquela época, mas me lembra a história bíblica de grandes acontecimentos. Quando o chofar era tocado, liberava-se algo no mundo espiritual. Eu não estou dizendo agora que foi liberado algo no mundo espiritual, não estou
fazendo um folclore disso, de maneira nenhuma. Eu quero que você entenda uma coisa: este som que você ouviu era o som que aquele povo ouviu. No mesmo timbre, todos têm o mesmo som. O chofar, todos eles têm o mesmo som. Talvez um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, pelo fôlego de quem está tocando. Mas esse som derrubou uma muralha. E esse som derrubou uma muralha, e apenas uma casa ficou de pé. Toda a cidade foi sitiada, foi destruída e queimada. Somente a casa de Raabe ficou de pé. Sabe o que Deus fala para mim? Em meio a tanto ataque do inimigo sobre nossas vidas, há uma casa protegida, há uma casa guardada. Ela tem a marca do sangue, ela tem a marca da promessa, é a sua vida. Essa casa não pode ser tocada, essa casa não pode ser sitiada, essa casa não pode ser invadida, porque tem a marca da promessa, tem a marca do sangue carnesia, o sangue purificador, tem o cordão escarlate, o cordão vermelho cor de sangue, simbolizando a marca de uma promessa. Eu quero liberar algo para a sua vida hoje, em nome de Jesus. O Deus que você serve é tão poderoso, tão grande, que Ele é suficientemente capaz para pregar aquilo que está te consumindo, aquilo que está te matando, aquilo que está te destruindo, e dizer: isso não é nada. Aquele que faz dos continentes uma gota, aquilo que faz do oceano, a sua palma da sua mão tem o poder de medir. Aquilo que toda a terra do mundo é como pó, Ele põe numa balança para pesar. É isso que essa mulher fazia, é isso que essa mulher conseguiu. O nome dela escrito no livro da vida, o nome dela escrito em Hebreus 11, o nome dela escrito em Lucas capítulo 2 versículo 25, o nome dela escrito em Mateus capítulo 1 versículo 5. Ou seja, uma mulher reconhecida, mas era uma prostituta, era uma meretriz. É assim que Deus faz. Deus pega nós do nada e coloca no topo maior. Deus pega você que não era nada e te coloca no lugar de evidência, lugar de honra. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer te honrar. Deus te trouxe que Ele quer fazer algo diferente com você. As pessoas vão ter que ver que há um Deus na sua vida. As pessoas vão ter que entender que há um Deus em Israel, há um Deus em Bauru, há um Deus na sua casa. Nada poderá impedir o mover de Deus. Nada, nada. As muralhas de Jericó não podem. As muralhas que você levantou na sua vida não podem. O problema que você tem não pode. A dificuldade que você tem não pode. A enfermidade não pode. O vício não pode. Nada vai poder parar você de experimentar o grande amor de Deus. Nada. Nada. Levantai do alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Quem produz por conta um exército, e quem todas chama pelo seu nome? Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes ou ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica forças aos que não têm mais vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Há uma promessa de Deus para mim e para você. Se você está cansado, se você está parado agora, se levante essa noite, toma uma posição, reconheça o Deus que você serve. Esta mulher, ela pagou um preço, ela podia ter morrido,
Ela podia ter morrido. Ah, pastor, mas ela mentiu. Ela disse para os policiais que chegaram que aqueles homens não estavam lá. Filho, ela pode ter mentido, mas aquilo que ela fez para Deus, ela alcançou graça. Todos nós um dia mentimos, todos nós um dia falhamos. Não há quem possa me acusar. O acusador está te acusando todo dia, está na sua mente, está aí te atentando. Mas Jesus Cristo foi dado para nós como juiz. E naquele grande dia, Ele será quem vai nos julgar, somente Ele. Hoje Ele é nosso advogado, amanhã será o nosso juiz. Esse Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, a qual o caminho meu é levado até Ele, a tua presença de você é elevada até Ele. De que jeito? Até um Deus Todo-Poderoso, através do Filho. Através do Filho. Ele que traz a herança, Ele que veio para vencer por você. Eu não sei como você está, eu não sei o que passa dentro de você, mas eu posso dizer para você que tudo que você é, tudo que você já foi, tudo que você passa ou tem passado, não é nada perante o nosso Deus. Não é nada. Ele tem o poder suficiente de mudar a tua história. Agora depende de você, depende de mim. Com que olhos eu vou ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Entenda uma coisa, só para nós acabarmos de orar. É comum você ver hoje, olha, eu acredito em Jesus Cristo, Ele é tudo para mim. Eu acredito que Ele morreu por mim, que Ele me salvou. Eu acredito. Como é bom estar na presença dEle. Só que algumas vezes, quando passamos por uma grande luta, uma grande afronta, nós choramos, nós esperneamos, pedimos para Deus, e às vezes Deus não responde na mesma hora, porque Deus não é nosso escravo. Deus não obedece ordem nossa, Ele está no controle de tudo, o tempo é dEle. Nós que dependemos dEle, não depende de nós. E às vezes não acontece como queremos, e algumas coisas em nossas vidas começam a dar errado, começa a não dar certo, as coisas não estão boas, aí nós começamos a duvidar, será que Deus pode fazer isso? É coisa de chegar no médico, o médico fala assim, você está com câncer, você tem 15 dias de vida, 1 mês de vida, aí você fala, nossa, e agora? E agora? Eu não sei o que você tem passado, mas eu conheço um Deus que muda toda uma história. Eu conheço um Deus que no pleno século 21 Ele continua operando milagres. Eu conheço um Deus que 1500 anos antes dele ter nascido, Ele alcançou uma mulher que era prostituta, para ser uma herdeira de uma grande promessa. O nome dela está no livro da vida, inclusive na Bíblia Sagrada. É o mesmo Deus que 2016 anos depois do seu nascimento, continua operando milagres no nosso meio, continua gerando sonhos, continua trazendo propósitos, continua trazendo à existência aquilo que não existe, continua detendo ainda no seu poder, nas suas mãos, todos os céus, toda a terra, o que há nos céus e o que há embaixo da terra. É o mesmo Deus que continua pelejando por você, é o mesmo Deus que não parou, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Nós mudamos, nós distanciamos dEle, nós viramos as costas para Ele, mas hoje é noite de você e eu tomar uma posição nessa igreja. É hora de nós acordarmos e dizer assim, vem sobre mim a Tua presença, Deus. Eu não quero andar mais com os meus olhos, eu não quero andar mais com a minha carne, eu não quero andar mais com o meu falar, mas eu quero andar pela Tua presença, eu quero andar pelo Teu Espírito. Eu quero que as pessoas olhem para mim e dizem assim, é louco, é doido, mas a hora que a coisa apertar, e eu vou dizer para você, está sendo gravado, o mundo inteiro vai ouvir. Alguns clientes que eu tinha, não vou dizer nome por respeito, do alto escalão da sociedade brasileira, que eram meus clientes, diziam para mim assim, viu, tiravam sarro, pastorzinho, agora vai ficar beato, vai ficar dentro da igreja, agora tudo é Deus. Eu disse, não filho, a coisa é diferente, viver em Deus é diferente. E alguns deles passaram por problemas, alguns problemas sérios. Aquele que zombava de mim, aquele que tirava sarro de mim, me procurou depois de um tempo e disse, ora por mim. Por quê?
porque o Deus que você serve é poderoso. As pessoas vão ter que ver o Deus que você serve em você. Pode chamar de louco agora, de doido agora, mas uma hora vão precisar da tua oração, uma hora vão precisar de você, porque você detém a marca, você detém a promessa, você detém a conquista nas tuas mãos, você detém a vitória nas tuas mãos. Ao simples som de um chofar, de uma trombeta entoando, Jericó foi para o chão. E eu quero dizer para você, eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida hoje. A fé de uma mulher salvou a vida dela. A tua fé hoje vai te lançar hoje para um lugar ainda maior. As muralhas que te prendiam não vão prender mais, em nome de Jesus. Aquilo que te segurava não segura mais. Não há limites para você. Aquilo que você estava sentindo fraco, desanimado, eu não estou aguentando mais, você vai passar a aguentar hoje. As tuas forças vão ser restauradas, as tuas forças vão ser renovadas. Aquilo que você fazia, você vai voltar a fazer de novo. Me permita uma coisa, Cass. Esta semana eu estava vendo uns vídeos numa máquina antiga nossa aí. E a igreja era aqui. Era aqui. Era só esse pedaço, lá era um terreno vazio. O altar era ali. E havia uma porta aqui, lembra que saía do estacionamento? E eu vi você, tá ali, depois eu vou passar para você, tá? E eu vi você ali correndo, entrou pela porta da igreja, estava fazendo uma peça de teatro na igreja. E você estava simbolizando aquela pessoa que estava desesperada, precisando do amor de Deus. Havia outros ali, mas algo me notou em você, porque você entrou numa transparência tão linda, chorando. Não era um choro produzido, era um choro real. Eu olhei aquilo lá, não mostrei para ninguém, eu vi, o Senhor me trouxe a memória agora e disse assim: olha, a forte. Sabe o que Deus quer que nós façamos? Que nós voltamos de novo àquela nova essência. Aquele momento em que nada nos importava, aquele momento em que nada nos parava. Eu estou com vergonha, não, eu quero chorar na presença do Senhor, eu quero gritar para que todo mundo possa ouvir, eu quero que as pessoas que estão ao meu redor experimentem o Deus que eu sirvo, o Deus a qual eu vivo. Eu passarei por afronta, passarei por problemas, mas eu tenho um grande Deus que não desiste de mim, que não larga de mim. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, estão sobre a minha vida. Não há lugar na terra que você possa se esconder dos olhos de Deus, e Ele quer fazer algo forte, poderoso na sua vida. É por isso que Ele me trouxe aqui hoje, é por isso que Ele te trouxe aqui essa noite, para que a trombeta dele seja tocada, e as muralhas que me prendiam não prendem mais. Amém? Eu te convido a ficar de pé.